Bom dia, Paula. Bom dia a toda a família Canção Nova. Estamos ao vivo aqui do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. Agora são 9 horas e 22 minutos. Bom, é isso mesmo. Hoje é quarta-feira, é dia de catequese com o Papa Francisco. Daqui a pouquinho a gente conversa com o Túlio Fonseca para saber como foi a catequese de hoje. Nós vamos também a Brasília conversar com o padre Roger Araújo para ele nos atualizar sobre as informações do Congresso, porque hoje começa também o BRICS, que é a reunião dos países emergentes. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está no ar. O CN Notícias, edição da manhã, já começa indo lá para o Vaticano. O Papa Francisco rezou hoje pela paz em Burkina Faso, país africano que tem sofrido com conflitos. Na meditação de hoje, o Santo Padre falou da importância da atuação dos leigos na evangelização. Túlio Seca tem as informações. Bom dia! Hoje cerca de 14 mil fiéis se reuniram aqui na Praça de São Pedro para a tradicional catequese com o Papa Francisco, e ele que falou da figura importante do casal Áquila e Priscila, personagens fundamentais no livro dos Atos dos Apóstolos, pois foi este casal que acolheu o apóstolo Paulo na cidade de Corinto. O Papa Francisco disse que Áquila e Priscila são referências da hospitalidade cristã, pois ali naquele acolhimento eles não acolheram somente o apóstolo Paulo, mas também a palavra de Deus, a evangelização, e fizeram da sua casa um local de oração. O Papa Francisco disse da importância dos leigos na evangelização, quando se dispõem a viverem o seu batismo, a abrirem os seus corações e também as suas casas para o anúncio da palavra de Deus. O Papa Francisco ainda disse para os novos casais que sigam esse modelo de Áquila e Priscila e façam das suas casas um lugar verdadeiro de comunhão através da fé, da esperança e da caridade. Já no apelo final, o Papa Francisco trouxe a realidade de Burkina Faso, um país que tem sofrido terríveis atentados de violência. Inclusive, na semana passada, cerca de 100 pessoas foram mortas e também muitos feridos através de um atentado. O Papa Francisco pediu para que rezássemos por essas pessoas e também alertou as autoridades civis e religiosas a seguirem firme no diálogo intercultural e religioso através da concórdia. Já no fim da catequese, o Papa Francisco lembrou que semana que vem ele viaja até a Tailândia e o Japão para uma viagem apostólica e pediu para que rezássemos por ele. De Roma, Túlio Fonseca para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Isso aí, valeu Túlio pelas informações. Aqui na Canção Nova você fica perto do Papa e você vai acompanhar tudo dessa viagem do Papa Francisco ao Japão e à Tailândia. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a gente vem aqui para o Brasil, porque no Espírito Santo a Marinha segue trabalhando para retirar os fragmentos de óleo encontrados nas praias da região. A repórter Renata Rocha traz as informações. Olá, muito bom dia. Aqui no Espírito Santo, a Marinha do Brasil informou que a incidência de fragmentos de óleo encontrado nas praias do Espírito Santo começou a diminuir desde a última segunda-feira, principalmente na região de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo. Ações de monitoramento e recolhimento de fragmentos vão continuar sendo realizadas, segundo informou a Marinha. Até agora, foram retirados das praias do Espírito Santo cerca de 400 quilos de fragmentos, entre óleo e também areia. Nessa terça-feira, a Bancada Federal do Espírito Santo esteve reunida em Brasília e decidiu cobrar da União e também de órgãos federais soluções para esse problema. De acordo com os parlamentares, a preocupação não é só ambiental, mas também com a saúde pública e a economia local. Por falar em saúde pública, o prefeito de São Mateus, Daniel Santana, São Mateus é uma região no norte do estado também, informou que fragmentos do óleo foram retirados do rio Cricaré e encaminhados para uma empresa especializada em Vitória para análise. O rio Cricaré é responsável por abastecer a cidade. Nesse período, os moradores estão tendo que utilizar, então, água de poço para consumo. Vamos torcer para que esse problema seja logo solucionado. De Vitória, Renata Rocha, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Valeu, Renata. É isso aí. Vamos torcer para que essa situação se resolva o quanto antes. Bom, o dia amanheceu nublado, mas o sol volta a aparecer e a temperatura deve subir hoje em São Paulo. No final da tarde, a formação de nuvens carregadas pode provocar pancadas de chuvas isoladas aqui no estado de São Paulo. Então vamos ver como fica a previsão do tempo. A chuva será frequente na região sul. Há risco de temporais no litoral do Paraná e leste de Santa Catarina. As demais áreas terão sol e pancadas de chuva a partir da tarde.
O sol aparece entre nuvens e chove no final do dia no Espírito Santo, Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo. No norte de Minas Gerais, tempo firme. Muitas nuvens se espalham no sul do Mato Grosso. As demais áreas do centro-oeste terão sol e pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. No nordeste, céu nublado e chuva no sul da Bahia. No norte do Piauí e no leste do Maranhão, faz sol e chove a partir da tarde. O ar seco mantém o tempo firme nas demais áreas. Tempo firme e ensolarado no Amapá e no norte do Pará. Em Roraima, dia nublado com chuva. Nas demais áreas da região norte, sol e pancadas de chuva no final do dia. A gente segue agora para o intervalo e a seguir a cúpula do BRICS, os países emergentes que se reúnem em Brasília. Você fica agora também com as imagens aqui de São Paulo. A mínima hoje é 17, a máxima 28 graus. CN Notícias volta já. CN Notícias, edição da manhã está de volta. Agora nós vamos falar de Brasília, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou durante uma reunião no Palácio do Planalto que vai deixar o PSL e criar uma nova sigla. Quem traz as informações direto de Brasília é o repórter Felipe Barcelos. A informação foi confirmada por deputados do próprio PSL após reunião com o presidente Jair Bolsonaro aqui mesmo, no Palácio do Planalto. A saída dele ocorre após uma série de desentendimentos entre ele e o presidente do partido, Luciano Bivar. Nas reuniões, os aliados discutiram os meios de criação de uma nova sigla, já definida como Aliança pelo Brasil. A expectativa agora é de que 30 parlamentares do PSL migrem para o novo partido junto com Bolsonaro, mas os nomes ainda não foram definidos. Sabe-se apenas que os filhos dele estão nessa lista. Segundo a Justiça Eleitoral, o grupo agora precisa colher 500 mil assinaturas em ao menos 9 estados e entregá-las ao Tribunal Superior Eleitoral até março de 2020, para que o Aliança pelo Brasil possa lançar candidatos próprios nas eleições municipais do ano que vem. Bolsonaro estava no PSL desde o começo do ano passado, quando saiu do PSC para disputar a eleição presidencial. Agora, com a criação dessa nova sigla, essa será a 9ª legenda do presidente desde 1989. De Brasília, Felipe Barcelos para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, a cúpula do BRICS, o grupo de países de economias emergentes, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se reúne hoje em Brasília. E é para lá que a gente também vai agora conversar com o Padre Roger Araújo. Bom dia, Padre Roger. Muito bom dia, Rodrigo. Eu tenho que dizer para você que o Brasília está parada em função dessa reunião do BRICS, tá? O serviço público foi praticamente dispensado aqui, ficou ponto facultativo para que o trânsito facilite a tramitação de tantos lideranças que vêm desses países aí citados por você, que participarão dessa reunião do BRICS. Essa reunião, ela é muito importante, claro, para o Brasil e a relação que o Brasil faz com esses países, né? Sobretudo a China, esse grande parceiro comercial do Brasil, na qual o presidente Jair Bolsonaro visitou recentemente e, claro, estará aqui também nessa reunião como um dos protagonistas. Outras pautas, além, claro, da pauta econômica, dos pontos comuns que esses países têm, outros temas como Venezuela, Bolívia, Hong Kong, mudanças climáticas, estarão também presente nesta pauta de encontro durante esses próximos dias, Rodrigo. Brasília fica parada porque esse encontro acontece até a próxima quinta-feira e sexta-feira é feriado, é dia da proclamação da República. As outras discussões ficam também paralisadas. A única discussão que com certeza não está paralisada é justamente a questão do debate sobre a PEC. Ainda que a Comissão de Constituição e Justiça adiou esse debate, mas nos bastidores é o assunto ainda mais falado. Porque ontem, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, houve grandes discussões a respeito deste tema. A questão agora, no momento, Rodrigo, é saber se é constitucional ou não fazer agora uma PEC a respeito da prisão em segunda instância.
O fato é que formam-se grupo dos dois lados a respeito disso. E além dessa notícia anterior, que foi dada aí pelo nosso repórter Felipe, sobre a nova sigla criada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, na próxima semana, o clima político aqui em Brasília deve voltar a esquentar, como também o clima da cidade aqui está já bastante quente, Rodrigo. A segunda jornada mundial para os pobres está acontecendo aqui em Brasília, mas também em todo o Brasil, com o tema A Esperança dos Pobres Jamais se Frustrará. Então, a Caritas, um órgão da CNBB, está trabalhando com diversas iniciativas para que a Semana do Pobre seja sempre mais celebrada e se volte à questão dos mais pobres. Semana passada foi divulgado, então, um índice oficial do aumento do número de pobres no Brasil, pessoas vivendo em situações de extrema pobreza. É para essa situação que a CNBB e a Caritas quer chamar a atenção, os mais pobres do nosso país. E a CNBB também está disponibilizando, Rodrigo, um vídeo sobre a campanha da fraternidade para o ano de 2020, cujo tema é A Vida, Dom e Compromisso. O lema: viu e sentiu compaixão e cuidou dele, né? A partir daquilo que está lá naquela parábola linda do bom samaritano. Então, esse vídeo pode ser acompanhado no site oficial da CNBB e é muito importante para que ele possa também animar as nossas comunidades. Rodrigo, um dia muito abençoado para você. Obrigado, Padre Roger, pelas informações. Um dia abençoado para o senhor e uma ótima semana aí. Olha só, começa hoje nos Estados Unidos uma nova fase de audiências do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. A repórter Claudete Francisco tem as informações. Nessa segunda fase de investigação, as audiências passam a ser públicas. Portanto, os americanos poderão acompanhar os depoimentos das testemunhas contra o presidente. Trump classifica o processo de farsa e perseguição política. Até o final do ano, a Câmara dos Representantes deve votar sobre o processo de impeachment. Mas os democratas precisam que o Senado, maioria republicana, aprove o processo de cassação, algo pouco provável, segundo os analistas políticos. Claudete Francisco, para o Canção Nova Notícias. Valeu, Claudete. Agora a gente fala da União Europeia, que aprovou a vacina contra a ebola. A doença vitimou milhares de pessoas na África desde 2014. Vanessa Andrade tem as informações. A União Europeia anunciou nesta semana a aprovação da primeira vacina contra o ebola. O processo de aprovação iniciou em outubro e teve seu cronograma agilizado, exigindo menos dados de análise para sua aprovação. As pesquisas são extremamente positivas, indicando que menos de 3% das 100 mil pessoas vacinadas desenvolveram a doença. Porém, mesmo com essa aprovação, a Organização Mundial da Saúde informou que as doses licenciadas estarão disponíveis no mercado apenas em 2020. Porém, as pessoas que vivem em área de risco terão acesso a essa vacina através de um programa experimental. Lembrando também que a vacina será autorizada apenas em pacientes acima de 18 anos. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. A gente vai para o intervalo a seguir. Depois do Enem, estudantes correm agora para o cursinho pré-vestibular. Novembro é o mês de esclarecimento sobre o diabetes. No Brasil, estima-se que 7,7% da população tem a doença. O número tem aumentado em todo o mundo por causa dos hábitos alimentares inadequados, pela obesidade e sedentarismo. A repórter Elane Gomes conversa com um endocrinologista sobre o assunto. Bom dia a você que nos acompanha. Amanhã é Dia Mundial do Diabetes, um dia para a gente se conscientizar a respeito dessa doença que já virou endêmica, porque ela comete só no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas. Para a gente conversar um pouco sobre isso, eu falo com a doutora Evelise Valadão, ela é endocrinologista, e explica para nós a respeito disso. Doutora, por que a doença, o diabetes já virou uma doença endêmica?
porque a frequência de pacientes com diabetes vem aumentando na população nos últimos 10 anos e as estatísticas mostram que a tendência é aumentar cada vez mais. Agora explica para nós o que é exatamente o diabetes. Tem muita gente que tem dúvidas a respeito. Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, qual a diferença também? Diabetes é a falta da produção de insulina pelo pâncreas. Então, o que a insulina faz? A insulina pega o açúcar do sangue e coloca na célula. Na falta da insulina, vai sobrar esse açúcar no sangue. Existe o diabetes tipo 1, que é mais comum em criança e adolescente, é o tipo mais grave, porque o pâncreas não fabrica praticamente nada de insulina. E o tipo 2, que é o mais comum na população em geral, que é devido a fatores hereditários, aumento de peso, alimentação errada, sedentarismo e associado a outras doenças, como pressão alta, gordura no fígado, aumento de triglicérides e colesterol. E quando é que a pessoa precisa se preocupar? Quais são os sinais, os primeiros sintomas que devem levar uma pessoa a procurar um médico? O diabetes, falando do tipo 2, que é o mais comum da população, é uma doença silenciosa. O paciente não tem sintoma nenhum. Então, os sintomas só vão aparecer quando a doença estiver muito avançada, que é aquele sintoma de beber muita água, aumento do volume de urina, o paciente começa a emagrecer, às vezes faz um corte e não cicatriza. O importante é fazer o diagnóstico precoce, né? A gente pegar a doença no começo. Doutora, então, muito obrigada. Fica aí, portanto, este alerta para combater esta doença. É com você aí no estúdio. Isso aí, valeu Elane pela informação. Então vamos cuidar, né? Hoje quem passa pela estação República do metrô, aqui de São Paulo, até às 5 da tarde, pode fazer testes gratuitos de glicemia no mezanino C da estação. Bom, a gente fala agora para os estudantes. Depois das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes de todo o país se preparam para a maratona de exames do vestibular do ano que vem. Tão importante quanto estar preparado no conteúdo, é fundamental se manter tranquilo para conquistar a vaga. O movimento nos cursinhos pré-vestibulares é intenso. Enquanto muitos já pensam na viagem do feriado prolongado da República, estudantes de todo o país estão focados no batidão do vestibular 2020. Em muitas universidades, as provas ocorrem no feriado e no fim de semana. Sexta é dia de prova para Laura, que tenta a vaga de Direito na Universidade Estadual de São Paulo. Eu acho que eu estudei bastante esse ano e eu estou segura com o que eu sei, eu estou segura de que eu me dediquei, então acho que é bom ir para a prova com otimismo, né? No domingo, pelo menos 12 universidades realizam provas. Uma delas é a Unicamp. 72 mil candidatos concorrem a 2.500 vagas. Clara está de olho em uma de artes plásticas. Eu tenho feito muito também de parar para descansar e tentar não ficar me colocando culpa pelas coisas, de exercício de respiração, também às vezes é muito bom. No outro domingo, dia 24, 13 universidades realizarão provas. Entre elas, a Universidade de São Paulo, a USP, que tem o vestibular mais disputado do país. 117 mil candidatos vão concorrer a 11 mil vagas, divididas em 106 carreiras. A mais disputada é a medicina. Mônica estudou o ano inteiro para conquistar esse sonho. Meus pais estão mais preocupados do que eu. Eu estou bem tranquila com minha capacidade, com o material que eu fui acumulando ao longo do ano. Neste momento, os cursinhos apostam na revisão de conteúdo e também no preparo emocional dos estudantes. Quem estudou bastante ao longo do ano e se mantém tranquilo na hora da prova, tem mais chances de ingressar na universidade. Manter a rotina, um ritmo forte de estudo e muita prova antiga, né? Resolver as provas dos anos anteriores ajuda muito o candidato. Tem que ter um momento de descanso, ficar com a família, ver os amigos, claro, sem excesso, porque o calendário vai até meados de janeiro de 2020. A essa altura do jogo, nada de quebrar a cabeça com fórmulas complexas ou questões insolúveis. Foco no que aprendeu para espantar o desespero e a ansiedade. Ele tem que celebrar, porque é o momento mais importante do ano para ele.
ele se preparou, né, teve toda uma preparação durante o ano para chegar nesse momento e mostrar tudo aquilo que ele sabe. Então ele não tem que ter medo da prova, ele tem que ficar feliz porque esse momento chegou. Isso aí, a gente encerra assim essa edição do CN Notícias, edição da manhã. Quero deixar um convite especial para quem está aqui na Grande São Paulo para participar das atividades de evangelização da Canção Nova. Hoje, quarta-feira, a novena a Nossa Senhora Desatadora de Nós, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. As informações no site saopaulo.cançãonova.com. E você continua agora acompanhando a programação da Canção Nova, hoje dia da Providência, juntos rumo ao 100% da evangelização. É a evangelização que não para. Continue ligadinho na TV Canção Nova.